Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico. Vídeo todos os dias. Vou falar um assunto hoje muito importante para vocês, mas antes pedir para vocês se inscrever no canal, deixar a sua opinião, curtir e compartilhar nas redes sociais. Vou falar uma coisa para vocês muito importante. Não existe predisposição genética. Isso não existe. Vou falar algumas coisas para vocês que vão comprovar o que eu estou querendo dizer com isso, com essa predisposição genética. Vamos lá então começar o vídeo. Não existe predisposição genética para doenças. Não existe predisposição genética para ansiedade. Não existe predisposição para doença autoimune e muito menos para síndrome do pânico. Essa eu coloquei aqui DAI para me lembrar, doença autoimune e síndrome do pânico. Tá? Vamos falar por que a gente adoece. Primeiro, pelas toxinas, ar, alimentação, água, drogas, álcool, poluição e tudo aquilo que a gente ingere ou tem contato pode gerar um adoecimento da saúde. São as toxinas, aquilo que não é bom para o seu corpo. Outra forma de você adoecer seria a desnutrição. Você não se alimentar corretamente, não obter os alimentos necessários, as vitaminas, os sais minerais. O sol também, você não entrar em contato com o sol também pode causar um certo tipo de desnutrição. Você vai ter carência de vitamina D e algumas variações da vitamina D também. Traumas físicos também pode acarretar em adoecimento. Você tem um trauma aí em algum órgão ou alguma parte do seu corpo, você pode acabar adoecendo por causa disso. Infecções biológicas. O que seria infecções biológicas? Vírus, bactérias e qualquer tipo de ser vivo. Veneno de cobra, picadas, tudo isso que é biológico, ou seja, vindo de outro ser vivo, também pode causar aí uma doença em você. Agora, dizer que você tem uma predisposição genética para alguma doença, eu já não acredito nisso, isso não existe. Quero falar também aqui agora para vocês de uma coisa muito importante. Sobre isso aí, ó, essa coisa chamada glúten. Pessoal, cada vez mais eu vejo artigos falando sobre o glúten e dizendo que se você tem uma doença celíaca, isso é uma predisposição genética. Se você tem uma doença autoimune, isso é uma predisposição genética. Gente, não existe isso de predisposição genética. O glúten, por tudo que eu li, é um veneno. Alguns médicos sérios, médicos estudaram muito, pesquisaram, inclusive tem artigos científicos, vocês podem pesquisar no Google acadêmico, vocês vão encontrar diversas relações do glúten com doenças autoimunes, síndrome do pânico, anorexia, depressão. Todos esses problemas do sistema nervoso podem ser causados pelo glúten. Então, eu penso no seguinte, se o glúten causa mal para algumas pessoas, elas podem causar mal para qualquer uma. Milhões de pessoas têm intolerância ao glúten. Só no Brasil acho que são 2 milhões. 2 milhões de pessoas com predisposição genética ao glúten? Não acredito que isso possa acontecer. As doenças, elas vêm por causa disso aqui, ó. Toxinas, desnutrição, traumas físicos ou infecções biológicas. Se você nasce, por exemplo, com algum tipo de problema, ele já vai se manifestar na sua infância. Ele não vai aparecer depois que você tem lá, sei lá, 15 anos já de vida, 20 anos, 30 anos, ele vai aparecer como se você tivesse uma predisposição genética. Não, gente, o problema está aqui, ó, glúten. Isso aqui é a maior causa de doenças, de variados tipos de doença, né? Eu já vi muita matéria que relaciona alguns problemas específicos com a chamada predisposição genética, né? Existem muitas matérias, inclusive eu acredito que sejam pagas para falar que o problema que você tem é a predisposição genética. Nunca é a alimentação que você consome. Nunca é o alimento que é consumido. Nunca é o produto industrializado. Nunca é o refrigerante. Nunca é o açúcar refinado em excesso. É sempre a predisposição genética. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Como é que existem matérias absurdas sobre isso. Então, eu não quero nem dizer qual é o site, de tão ridícula que essa matéria é, eu só estou usando aqui como exemplo. Diz o seguinte, por que alguns fumantes desenvolvem
a DPOC e outros não. DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Já é uma matéria tendenciosa, dizendo que se você fumando ou não, você pode desenvolver a DPOC. E mais ainda, quer dizer que você que fuma pode não desenvolver esse tipo de doença. Indiretamente, inconscientemente, dizendo o seguinte: você pode fumar. Olha o que diz aqui, ó. Eles sugerem que fatores genéticos também podem condenar algumas pessoas. Fatores genéticos podem condenar algumas pessoas. Como é que uma pessoa, por fator genético, vai desenvolver um DPOC? Para falar a verdade, eu acho isso estreitamente impossível. Agora, gente, olha o que diz aqui no finalzinho. O finalzinho que é o mais interessante de tudo. Olha só. Fumar um maço por dia por mais de 10 anos se torna um importante fator de risco para a DPOC. Fumar um maço por mais de 10 anos, ou seja, se você fumar um maço de cigarro por dia por 9 anos, você não vai desenvolver essa doença ou, sei lá, algum tipo de outra doença. Olha como é que essa matéria ela é tendenciosa. Ela é uma matéria falsa, na minha opinião, né? Ela induz o erro, né? Fumar um maço de cigarro por mais de 10 anos. Ou seja, fumar menos do que isso pode. Então, quando vocês virem qualquer matéria que fala que o seu problema pode ser uma predisposição genética, desconfie. Porque hoje eu acredito que a maioria das doenças é por causa disso aqui, ó, toxinas. As toxinas são os maiores problemas. E as toxinas vêm dos produtos industrializados. E um dos piores, né, que causa mais tipo de doença é o glúten. E os fabricantes dos alimentos de glúten ainda querem que você... Eles querem dizer que se você não tem uma doença como doença celíaca, você pode consumir glúten. Mas eu já não acredito nisso, porque se faz mal para um, vai fazer mal para outros também. Nós somos praticamente todos iguais, nós não temos o nosso gene. Cada um tem um gene diferente. Não, a base do nosso corpo é igual. O glúten realmente, acredito eu, ele faz mal. Existem estudos, quero que vocês pesquisem mais, inclusive no Google Acadêmico, que vocês vão ver a veracidade. Então, na minha opinião, não existe predisposição genética para doenças. As doenças elas vêm principalmente através das toxinas, mais do que a desnutrição, mais do que os traumas físicos e mais do que as infecções biológicas. Vou ficando por aqui, novamente pedir a você para se inscrever no canal, deixar a sua opinião e curtir e compartilhar esse vídeo com quem precisa nas redes sociais. Aquele abraço, muita saúde para você. Toda vez que você ler uma matéria, critique, pesquise outras fontes, veja outras opiniões e perceba se a notícia não está sendo tendenciosa, não está induzindo você ao erro.